Olá, amigos. Aqui é Francisco Pontes fazendo uma análise do cenário atual e para onde vai o setor de transporte de carga e logística brasileiro. Os números não são bons para o segundo semestre e algumas empresas vinham se recuperando, mas uma mudança de mercado, uma virada de precificações em função de variáveis que não dependem exatamente do transportador. Mas aí nós sabemos que todas as decisões, a maioria das decisões que geram resultado numa empresa, ou são políticas públicas, estruturas econômicas e da alta cúpula de executivo. Que não é o nosso caso aqui. Nós vamos então ver como cada um, dentro da estrutura da transportadora, é responsável pela contribuição de parte daquele planejamento de resultado quando a empresa tem planejamento. Então vamos começar lá em cima do diretor executivo, do CEO, ou diretor de operações, aquele que comanda o todo. Ele é responsável por participar e elaborar um orçamento que contemple resultado. E ele tem que dar um norte de corte com todas as premissas, né? Como tem no release de quem apresenta release para a Bolsa, né? Ou que tem que prestar conta a conselhos e a sócios de empresa. Então ele é responsável por elaborar isso junto com a sua equipe, e não é um cara só. Depois do diretor, quem é o outro responsável pela entrega? O pessoal de vendas, que tem que cumprir uma meta de vendas, e essa venda tem que ser dentro de um perfil de precificação que permita ter lucro. Não é faturar por faturar, como nós temos visto muitas vezes no mercado. Então, essa venda qualificada, com margem já calculada e com comissões pagas de forma adequada, que permite a competição de mercado e com uma liquidez com prazo médio suportável pelo fluxo de caixa das empresas. Depois nós vamos para o pessoal da operação. Então, o gerente de operações de cada unidade, ou o gerente geral de operações de uma empresa, é responsável por mitigar os números que foram planejados lá na cúpula para a base. Então, ele tem que transformar aqueles números em uma coisa visível e realizável para a equipe. Então, a entrega dele é exatamente ver esses números funcionarem e as premissas com que esses números vão ser gerados, ser muito bem treinados nas equipes, para que eles entendam qual é a contribuição de cada um. E aí ele passa a coordenar, e através de instrumentos de gestão, tipo BI ou outras ferramentas, né, que tem que ser muito vivas, de acompanhamento diário, né, a cada operação. E aí ele estratifica isso e dá uma mitigada e entrega ao pessoal mais embaixo. Aí você chega no supervisor, no encarregado da operação, que é aquele que está ali movimentando as cargas e vendo quais são as cargas que devem ser cubadas, quanto é o índice de cubagem daquele perfil de carga, que não pode ser abaixo, tem que ser muito bem medido. Isso é uma contribuição. Os carros, a forma como eu estou carregando os carros, junto com as suas lideranças, o perfil de carga que foi estabelecido, carregou, está dando a lucratividade dentro do lucro do carro, ou seja, daqui que chama de lucro operacional primário, o carregamento está adequado. Então tem que ser muito bem esclarecido para essa pessoa da base ali, do chão de galpão logístico, que são os logísticos, né, os nossos amigos mais logísticos na base. Eles têm que saber qual o papel deles, de não gerar avaria, de ter todo cuidado na parte de segurança, das medidas com relação ao recebimento, de pesar as cargas, de fazer a checagem se os pesos estão adequados, né? Então eles têm que entender isso. E aí nós vamos lá para o pessoal também de escritório, que pensa que não tem contribuição. Tem. Quando tem uma estrutura de coleta, que eu faço o carro rodar demais, eu estou gastando demais. Então esse pessoal tem que entender qual é a entrega deles. Como é que é a medida, a produtividade, o resultado que se espera de uma frota de coleta e na distribuição a frota de entrega, quando é separado. Então o que é que eles têm que entregar? E aí saber muito bem administrar esse processo de coleta e entrega para que não gere desperdício na operação. E aí ver o nível de utilização da frota, o gasto com combustível, e se os ajudantes
estão sendo produtivos, se não está havendo deslocamentos necessários. Então, todo esse planejamento das micro-regiões de entrega, quando você tem escala, tem que ser esclarecido. E aí, cada um no seu papel, esse planejamento que foi feito pela Cupra vai descendo, sendo mitigado, estratificado, entregue para cada um saber claramente qual é a sua entrega. E aí vamos aos instrumentos de medições. Ou seja, eu tenho BI em todos os níveis, ou tenho ferramenta, Excel, o que for que você queira utilizar, mas esses instrumentos de medições têm que estar também estratificados para que as pessoas consigam aferir ao longo do processo do transporte de carga, coleta, entrega, coleta, transferência e entrega, saber se o trabalho que ela está executando está contente, conforme é necessário e foi planejado. Então, essas entregas de resultado tem que ser em todos os níveis. Aí você vai lá para o pessoal da contabilidade. Então, o planejamento tributário da empresa, principalmente com essas mudanças que vão ter agora no final do ano, que a maioria vai perder entre 1% e 2% de resultado numa canetada política. Então, a contabilidade tem que rever esse planejamento tributário para saber qual entrega ele tem que fazer na parte fiscal. Então, todo esse vamos usar o nome do arcabouço de resultado, né, é necessário para que se mantenha uma transportadora no nível de serviço e de resultado esperado. Então, você profissional tem que fazer um programa também para dizer qual é a formação que eu preciso ter, qual o conhecimento que eu preciso ter para fazer essas entregas. Você que está entrando, você que já é antigo e que não usa a ferramenta. Então, é essencial essa preparação. E aí, o DHO, né, que é o Departamento de Desenvolvimento Organizacional Humano, né, Desenvolvimento Humano e Organizacional, é responsável por essas entregas das expectativas de treinamento para preparar essa equipe, para mitigar e acompanhar no detalhe os resultados. Então, isso aí, meus amigos, é essa entrega que faz ser necessária.